onde tudo tem se relativizado, onde as pessoas, quando elas recebem uma correção do pastor, ou quando recebem uma correção em algum lugar, elas se enchem de argumentos, elas se enchem de si mesmo, e dizem assim: esse não é mais o lugar para mim, esse não é mais a igreja para mim, porque nós estamos muitas vezes recebendo uma palavra que não é a palavra de Deus, mas é uma palavra que está enchendo o nosso coração para nós levantarmos nossos próprios deuses. É verdade que o mundo tem muito a oferecer. É verdade que o mundo está aí oferecendo alegrias. É verdade que você pode estar vivendo uma situação de muitas alegrias. Talvez você hoje está alegre no seu casamento. Talvez você está alegre porque conquistou a sua casa própria, o seu terreno, o seu carro. Talvez você está alegre porque se formou em uma faculdade, tem uma graduação, uma pós-graduação. Talvez você está alegre porque você conseguiu casar e conseguiu arrumar uma namorada, apesar da sua feiura, porque até os feios Deus dá graça. Amém, irmão? E nós precisamos voltar o nosso coração para a verdadeira alegria. Nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é genuíno, porque nossos corações é enganoso. E a Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. E nós estamos muitas vezes fardados a dizer que nós estamos alegres por causa que nós alcançamos algo. E Deus ministrando ao meu coração nesses dias e falando comigo: não importa a circunstância, o que você já tem já é suficiente para se alegrar. O que você já tem já é suficiente. Deus não me deve nada a mim nem a você. Deus não tem obrigação nenhuma de realizar os seus sonhos e projetos. Deus não tem de maneira alguma obrigação de realizar qualquer coisa, porque Ele já realizou aquilo que é único e suficiente para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a eternidade. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que todos pecaram, estão destituídos, separados. E para nós resgatarmos a alegria da salvação, nós precisamos ter a consciência do quão escravo nós somos. Porque nós estamos em uma época que as pessoas dizem ser crentes, dizem ser cristãos, dizem ser discípulos de Jesus, mas não tem a alegria da salvação que é dada exclusivamente pelo próprio Deus. As pessoas querem Cristo, mas querem um bom casamento. As pessoas querem Cristo, mas querem um carro do ano. As pessoas querem Cristo, mas a conta bancária tem que estar bem. As pessoas querem Cristo, mas elas não querem dedicar uma vida de renúncia para a glória de Cristo. E em Filipenses, Paulo vai enfatizar, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos vindo ao culto não por alegria, e o salmista também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é lógico, como gostam de dizer, no contexto histórico ou na geografia, é lógico que ali é o salmista expressando ou dizendo ao povo de Israel para ir ao templo ou para ir ao Senhor. Nós precisamos verdadeiramente avaliar o nosso coração se nós temos verdadeiramente a alegria da salvação. Diga para o irmão: tu tens a alegria da salvação? Você é alegre o suficiente para viver debaixo dessa palavra? Você tem fé suficiente para viver debaixo dessa palavra, dessa direção, daquilo que já está escrito? E o Senhor ministrou meu coração nesses últimos dias que a igreja precisa resgatar não o sucesso ministerial.
A igreja não precisa resgatar multidões, no sentido de mostrar números. Mas a igreja precisa resgatar a alegria de ser salvo. A alegria de ter a certeza da sua salvação. A alegria de somente em Cristo eu sou salvo. E que em Cristo nós somos salvos. Para nós resgatarmos a alegria de sermos salvos, nós precisamos ter a consciência do quão pecador nós somos, de quão miserável nós somos. Irmãos, Deus é justo, amém? Amém. E por causa da sua justiça, Ele tem o direito de nos expulsar, de nos lançar diretamente no inferno. Mas, porém, todavia, Ele estabelece um preço para ser pago. E eu quero dizer para você que você não foi salvo apenas para a vida eterna. Você não foi salvo apenas livre da ira de Deus. E você não foi salvo para o culto apenas e cruzar os braços e estar vindo ao culto, indo à cela, dando dízimo para não ser chamado a atenção por alguém. A salvação é muito mais do que isso. E a salvação é um motivo de você se alegrar. A salvação é o motivo de você estar vivo. A salvação é o motivo de você se alegrar independente da circunstância. Não importa o deserto, não importa a dor que você passou, não importa o que você viveu, não importa quem você perdeu, não importa que luta que você viveu, o que importa é que Cristo é a salvação para a sua vida. Você está aí, irmão? Amém. Filipenses 4:4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Algumas Bíblias vão dizer regozijai-vos. Eu prefiro alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai, 1, 2, 3, todos lêem junto, amém? 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai sempre no Senhor. O mundo oferece alegria? Sim. Claro que oferece, principalmente agora no São João. No Carnaval. A alegria de namorar. A alegria de conquistar as coisas. O mundo oferece muitas coisas. Só que as pessoas, e eu digo muitas das vezes, se for fazer um estudo sobre quais são as pessoas mais alegres na humanidade, os crentes não estão na primeira lista, mas os salvos estão. E eu digo a muitos de nós aqui que nós não temos a alegria da salvação porque nós não fomos salvos. Não salvos no sentido de que a Bíblia diz, mas salvos na convicção da sua fé mediante a Cristo Jesus. Porque a fé, a salvação é mediante a fé em Cristo. E a alegria, se eu estou vivendo mediante a Cristo, a minha tendência é alegrar-se nele. Alegria, alegrai-vos no Senhor. Porque muitas das vezes, e quando Paulo ele expressa alegria no Senhor, ele não está dizendo que você não vai passar por tribulações, que você não vai passar por circunstâncias adversas, que você não vai passar por dores, lutas. Pelo contrário, ele está dizendo, isto é passageiro, isto é processo, mas a salvação é eterna. Sabe, irmãos, eu tenho passado esses últimos dias coisas que me deixou muito triste, abatido, muitas coisas que me fez pensar, repensar e perguntar se eu estou no caminho certo. E eu comecei a ir buscar diante do Senhor, a mergulhar diante do Senhor, orar ao Senhor e perguntar ao Senhor, e o Senhor me levou de maneira muito clara.
Você já tem o que é suficiente. Alegre-se. A palavra de Deus dada a nós não está entrelaçada com o cinto, mas aquilo que eu obedeço. Deus não espera você sentir para obedecer. Deus espera que você obedece. Porque aqueles que têm alegria no Senhor, e Paulo repete, regozijem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor, novamente alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo, aqueles que estão no Senhor, aqueles que foram salvos mediante a fé no Senhor, esses verdadeiramente andam no Senhor. Esses verdadeiramente têm a alegria de estar na casa do Senhor. Alguém disse, em alguma célula ontem, aí eu fui responder e aí eu acabei não enviando. Alguém disse, vamos fazer essa aula em AD. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, eita, que se eles soubessem em Atos 2. Porque, irmãos, se vocês soubessem como que era a igreja do primeiro século, você sabe o que é alguém salvo? É quando alguém está sendo perseguido e ele se alegra. Você sabe o que é alguém salvo genuinamente, verdadeiramente? É quando alguém está sendo perseguido, onde tudo está sendo arrancado dele. Ele diz, eu estou feliz. O autor do hino que diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. A sua família foi enviada de um lugar. Ele tinha esposa e mais 5 filhos. E ele estava no navio indo pregar a palavra de Deus. E segundo a história, ele recebeu um bilhete dizendo assim, ninguém sobreviveu. Toda a sua família morreu. E ele começou aí, as pessoas esperando que ele dissesse, Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor não botou a mão? O Senhor não estava lá, por que não salvou a minha esposa? Eu estava indo cumprir a missão, pregar a tua palavra. Ele apenas começou a escrever, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Irmãos, eu começo a me colocar diante de uma balança e me perguntar se eu tenho motivo suficiente para não se alegrar. Se eu tenho motivos para estar com a cara emburrada porque eu fui chamado a atenção. Eu começo a questionar se eu tenho direito de dizer para Deus, não quero, está errado, não desse jeito. Eu começo a questionar se verdadeiramente nós estamos aqui e somos salvos verdadeiramente. Será que nós realmente somos salvos verdadeiramente, irmãos? Aqueles mais corajosos ainda dizem assim, com certeza, eu sou sim salvo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você pauta alguém que é salvo, você diz, meu Deus, está incoerente. Porque para nós vir ao culto, nós temos dificuldade. Para nós estarmos no culto, nós temos dificuldade. Para nós darmos uma adoração ao Senhor, nós temos dificuldade. Nós dizemos, somos salvos. Será que realmente nós somos salvos? E eu não estou dizendo sobre a obra de Cristo manifestada, não. Eu estou dizendo sobre nós. Pergunta, irmãos, você tem certeza da sua salvação? E se ele responder, eu tenho certeza, ele não está salvo. Porque se ele tiver certeza, ele está tendo certeza dele próprio, não em Cristo. Porque a sua salvação não está baseada na sua certeza, nas suas convicções. A sua salvação está baseada na fé que você tem em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Você não é salvo porque você é bom, irmãos. Você não é salvo porque você tem uma religião. Porque os religiosos, irmãos, os religiosos, eles não têm alegria na salvação. Porque tudo para eles é difícil, tudo para eles é pesado, tudo para eles é complicado. Já viu alguém assim? É difícil, é complicado, não dá certo, não vai conseguir. A igreja de Atos, ou a igreja de Cristo do primeiro século, e se você ler os textos, Pedro e Tiago, eles ficam alegres porque eles foram presos por causa de Cristo. Eles foram
sacuteados, eles foram chicotados, receberam vários chicotes, levaram uma surra, foram presos porque estavam falando do Cristo, do Salvador. Você já levou um soco na cara porque você disse que Jesus salva? Você já recebeu uma grosseria porque Jesus salva? O que você diz sobre Jesus? Não, aqui não precisa muito não, aqui não precisa nem você falar de Jesus. Aqui os crentes já é grosso independentemente de falar de Jesus. Os inimigos aqui não são de fora, os inimigos aqui são de dentro. E por que eu quero trazer essa mensagem? Porque nós precisamos avaliar se nós verdadeiramente somos salvos. Porque todo salvo tem uma vida transformada por aquele que salvou. Todo salvo tem uma vida transformada por aquele que salvou. E tem a alegria de cumprir, diz assim: eu estava no império das trevas. Eu estava nos meus delitos e pecados. Irmãos, você só vai ter a noção da alegria da salvação quando você ter a convicção, a consciência do quão escravo você é. Faça uma experiência. Procure alguém que foi perseguido na época do nazismo. Procure um judeu que ele passou para você ver se ele quer voltar na época lá. Pega uma pessoa que viveu a escravidão no Brasil ou em qualquer nação e pergunte para ele, porque ele vai saber o que é uma liberdade. Ele vai saber o que é uma alegria. Sabe por que muitos crentes ainda não vivem a alegria de estar na casa do Senhor, ou a alegria de ter uma vida transformada? Porque eles ainda não se converteram ao Senhor que salva. Porque nós nos emburramos por qualquer coisa, nós nos chateamos por qualquer coisa, e é pior, nós ficamos emburrados porque nós somos corrigidos, porque nós somos levados à correção, à disciplina, porque nós queremos viver do nosso jeito, e quando alguém diz não, está errado, não é dessa forma que começam as coisas. E se você verdadeiramente é um salvo, você crê realmente que Cristo salvou, você precisa mudar de conduta, de vida. Eu quero alertar a igreja nessa noite. Avalie o seu coração, como que está a sua alegria, e todo alegre deseja salvar outras pessoas. Todo alegre, todo aquele que tem a consciência que foi salvo por Cristo, ele tem a consciência para levar Cristo a outras pessoas. Porque, irmão, uma pessoa salva, ela jamais será egoísta, egocêntrica, prepotente, orgulhosa. Porque para o seu coração encher de alegria da salvação, é necessário abrir mão de tudo isso. E Paulo ele enfatiza, eu não sei, irmão, se você for olhar para Paulo e você olhar lá em Tiago, e Tiago diz assim: meus irmãos, fiquem felizes por você passar por provações, fiquem felizes por você passar por perseguições. E se você estudar a história do Novo Testamento, você vai perceber que os discípulos de Jesus tinham a alegria de receber uma pedrada. Já recebeu uma pedrada por causa de Jesus? Alguém deu um tapa na sua cara e você deu outra face? Alguém já pisou no seu calo e você diz assim: amém? Somos verdadeiramente salvos? Ou temos aparência de salvos? Conhecemos a Deus ou somos conhecidos de Deus? Porque tem muita gente que conhece a Deus, mas não é conhecido dele. Tem muita gente que sabe sobre a salvação, mas não tem a salvação. E a salvação não está condicionada àquilo que eu faço, está condicionada àquilo que Deus já fez. Mas nós precisamos examinar, nós precisamos avaliar o nosso coração. E Paulo ele é enfático dizendo assim: alegrai-vos no... Irmão, sem o Senhor não há alegria. E toda alegria no Senhor é a alegria da salvação. E eu digo, Jesus
te salvou não para você sentar no banco e ficar confortável, e nem para você construir coisas pessoais, mas para construir coisas para a glória do próprio Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu. A pergunta é: se você é salvo, você tem a consciência de que está fazendo para o Pai? Você está vivendo uma vida como salvo? Todo salvo tem uma ação em seu Salvador. E uma das coisas que nós precisamos resgatar como cristão é a celebração de que nós temos a salvação. O que nós precisamos resgatar nesses últimos dias, como cristãos, como servos do Senhor, é que nós temos a salvação por causa do Senhor. Esse é o motivo único de nós nos alegrarmos. Esse é um motivo único e suficiente para nós vir ao culto com entusiasmo, com alegria, com vontade de adorar o Senhor, como se fosse a última vez. Que tipo de cristãos nós somos? Ou que tipo de salvos nós somos? Porque tem gente que, eu vou entregar minha vida a Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero entregar minha vida a Jesus porque eu entendi que chegou a hora. Mas quantos de nós estamos no círculo da igreja evangélica, no círculo da igreja de Deus, mas nós não fomos salvos e não reconhecemos a obra de Deus da salvação? Você está aí, irmão? Amém. A alegria no Senhor não se esgota, diferente da alegria que temos nas coisas passageiras. E quantos de nós temos alegria em coisas passageiras? Nós estamos focados em realizar coisas pessoais, em vez de nós focarmos em coisas espirituais que nos levam à eternidade. Quantos de nós temos desenvolvido a nossa salvação? E eu digo desenvolver salvação não é a obra que Cristo já fez, mas desenvolver salvação no Senhor Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento de quem Ele é. Porque, irmão, todo salvo e todo aquele que compreende que é salvo, ele tem uma ação voltada para o seu Senhor. Aquele que não tem sede de leitura bíblica é aquele que não tem sede do próprio Deus. Aquele que não tem sede de desenvolver a salvação, ele não tem sede de estar com Deus na eternidade. Uma pessoa salva é uma pessoa obediente. Uma pessoa salva é uma pessoa que vive para a vontade de Deus. Uma pessoa salva é uma pessoa submissa à palavra de Deus. Uma pessoa salva é aquela que diz: não vivo mais eu, mas Cristo. Irmãos, se você pegar a história dos 12 discípulos de Jesus, tirando João, porque, segundo os historiadores, João, discípulo de Jesus, ele foi colocado num tanque de óleo quente. Pensou aí? Tanque de óleo quente. Imagine pegar seu filho e jogar num tanque de óleo quente e dizer assim: nega a Jesus, se você é salvo mesmo, nega a Jesus. Aqui, a maioria aqui nega. Se pegar o filho e dizer assim, a maioria aqui. Se apertar o calo aqui, meu irmão, 80% de nós aqui negaríamos a Cristo. Porque nós negamos a Cristo quase todos os dias. Se nós não tivermos a consciência do quão miserável nós somos, nós permanecemos no mesmo lugar. João foi jogado em um tanque de óleo quente. Pedro disse assim: eu sou muito honrado em morrer como meu mestre, mas também não sou digno de morrer como ele morreu. Me coloca na cruz, mas de cabeça para baixo. Irmãos, a morte, da forma que os discípulos morreram, testifica por quem eles morreram e testifica a ação de alguém que foi salvo. Porque a morte física para eles era nada
vazio aqui, eu não estou dizendo de pecado não, porque tem muita gente achando que ser rebelde não é pecado, insubmisso não é pecado, meu irmão. Não se comprometer com a igreja, isso é pecado. Não se comprometer com o seu líder de célula, isso é pecado. Não se comprometer em confissão de pecado, é pecado. Não se comprometer com uma visão, com um projeto, com um propósito de Deus para a igreja é pecado. O problema é que nós estamos nos escondendo diante de uma convicção que não é Cristo, mas que é nós mesmos. Irmãos, não adianta se alegrar com as coisas terrenas se nós não temos a eterna. A maior convicção que nós precisamos ter, a maior alegria, a maior felicidade deste mundo e eterna é que Cristo nos salvou. Em Colossenses capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de sua luz, da sua luz, o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou, Ele nos tirou dos nossos delitos e pecado. Ele nos salvou, independente de nosso desejo de ser salvo. Porque, irmãos, nós não temos nenhum desejo de sair da lama, de sair da nossa zona de conforto, de sair do pecado, de sair dos prazeres. Nós não temos nenhuma inclinação, e quando nós temos a inclinação de sair, é porque o próprio Deus está agindo por meio do seu Espírito na nossa vida. Porque o perigoso é, irmãos, alguém dizer que é salvo, mas se acostumar com pequenos pecados. O perigoso é alguém dizer que é salvo e, como alguns dizem assim, alguns defendem, uma vez salvo, salvo para sempre. Se foi salvo em Cristo, é para sempre. Mas se alguém é salvo em Cristo, não vive uma vida longe de Cristo. Pelo contrário, vive para a glória de Cristo. Ou Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alegria para ser resgatada da salvação precisa de uma ação de consciência. Se você não tiver uma consciência de que você precisa se autoavaliar e pedir, Espírito Santo, revela a mim o quão eu sou merecedor do inferno. Irmãos, sabe o que você merece? O inferno. Aí talvez eu diga assim, quem é você, pastor, para dizer isso? Não sei o que estou dizendo na Bíblia que diz, o próprio Deus diz isso. Você merece o inferno, mas a graça salvífica de Deus deu a liberdade para que você decida estar com Ele. Porém, contudo, sempre é a providência divina de Deus. Aleluia. Nós precisamos verdadeiramente compreender que a alegria do cristão não se resume em circunstância. Nós precisamos compreender que quanto mais estamos em Cristo, mais alegre eu sou. Alguém perdeu 5 filhos, perdeu a esposa e começa a cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz, porque ele tem a convicção de que a sua família está salva e que na eternidade ele encontrará. Essa é a maior alegria. Há também uma história de 2 casais de missionários que gastaram a vida deles. Gastaram a vida deles na missão. E quando voltaram, já velhinhos, e eles esperavam a todo mundo recebê-los com muita alegria. Sabe quando você gera expectativa nas coisas, gera expectativa nas pessoas, e você fica ali, uau, vai ser incrível. E do nada você chega e não é segundo aquilo que você esperou. Eles esperavam, não está no aeroporto, mas vai estar em casa. Eles chegaram no aeroporto, não tinha ninguém. Chegaram na casa deles, não tinha ninguém. E o esposo disse, olhou para si e começou a murmurar. Sabe aquela pessoa que tudo murmura? Eu nunca vi uma geração
e um povo igual aqui em Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse é uma cidade onde tem muitas etnias. Quer dizer, etnias de estados e de nações também. Mas eu nunca vi pessoas que vêm de outros estados murmurarem e falar mal da cidade como aqui. Pessoas ingratas, maldizentes, que não têm convicção da salvação, têm convicção dos seus próprios méritos. Pessoas que... E uma certa feita eu cheguei num lugar e pedi uns jovens para fazer algo para mim e ele disse assim, estava conversando com outro rapaz, vocês falam muito mal de Santo Antônio de Posse e não sei o que, e eu fiquei, não tem nada aqui para se alegrar, não tem nada aqui nessa cidade, não tem nada aqui. Aí o rapaz de Posse disse assim, e por que você veio para cá? E eu estava lá e ele disse assim, aí ele olhou para mim e disse assim, e você é daqui? Eu digo, não, eu sou da Bahia. Nasci na Bahia e tal. E você veio para cá, você tem a mesma visão que ele? Tipo, discordo totalmente. Eu não vim para cá para coisas. Eu vim para cá para um propósito que é eterno, que está em Cristo Jesus. Porque se você ficar pensando que está tudo ruim, está tudo difícil, meu irmão, a sua alegria ou a sua vivência não está baseada no que você vê, está baseada naquilo que você crê. Se você crê em Cristo, independente da circunstância, Ele vai te dar sabedoria para você se alegrar. Aleluia. Amém. Não importa a perda, irmãos. Não importa a situação que você passou, se você está em Cristo e você tem essa convicção, a alegria da salvação, irmãos, é eterna. A pergunta é, o seu coração se enche de alegria quando fala do Deus que te salvou? Se nosso coração não reage, irmãos, diante de um texto bíblico, ou diante de que eu era um miserável pecador, ou porque tem muita gente que olha para o passado e olha para o passado com saudosismo, olha para o passado com eu era o cara, eu fazia isso. Não, irmãos, quem é salvo olha para o passado com repulsa, com nojo. Independente se você pecou pouco ou não, porque todos nós somos miseráveis pecadores diante de Deus. Mas em Cristo nós somos lavados, justificados e salvos para a glória eterna. Glória a Deus. Você está aí, irmão? Amém. Então nós não podemos de maneira alguma focar a nossa alegria naquilo que é terreno ou naquilo que é passageiro. Os nossos olhos precisam estar voltados naquele que é eterno. E aquele que é eterno nos faz fluir. Porque a Bíblia diz, no nosso interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, se nós estamos na igreja aí, em vez de fluir rios de águas vivas, está fluindo rio de mágoas. Há pessoas corajosas para responder, corajosas para se posicionar, mas essas pessoas não têm um coração corajoso para obedecer. A alegria não está no seu casamento, quero dizer para você. A alegria não está em você ter um marido. A alegria não está em você ter uma casa. A alegria não está em você ter tudo certo. Se tiver tudo certo, irmão, cuidado. Porque eu conheço e já vi muitas pessoas, conheci muitas pessoas que não lhe faltam nada, mas eles não têm alegria no coração, porque eles faltam tudo. Cristo Jesus, a salvação que é só encontrada em Cristo Jesus. Amém. E nós precisamos resgatar de maneira genuína, impetuosa, fervorosa a nossa alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. Olha, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu me coloco lá. Eu tento me colocar no meio. E eu fico pensando como que o povo reagia quando dizia sobre Cristo Jesus. Porque alguém, para sair do seu local de cidade, para ir para o meio do deserto, essa pessoa tem que estar com muita sede, com muita alegria de ver algo acontecer.
com muita expectativa. A pergunta é: as pessoas têm expectativa de ver Cristo em você? As pessoas conseguem perceber que você é alguém salvo? As pessoas conseguem discernir que você tem um selo da salvação, que é o próprio Espírito Santo? Nós estamos nesse nível. Porque às vezes nós chegamos no trabalho, eu digo aqui, muitos aqui chegam no trabalho que nem um bom dia dá. E eu já vi algumas pessoas dizendo assim: ser crente igual fulano de tal, não quero não. Como é que o cara já chega desanimado, vai pro domingo, na segunda-feira chega desanimado, desanima todo mundo. Eu te pergunto, isso é crente? Isso é alguém que está em Cristo Jesus? Isso é alguém firmado em Cristo Jesus? Alguém que está se convertendo, ou alguém que está buscando crescer, tem sim seus desafios. E a alegria que eu estou dizendo aqui não é baseada na circunstância. Não quer dizer que você não vai ter desafios na sua trajetória. Pelo contrário, vai ter. Mas independente dos adversários ou das coisas adversas, você permanecer alegre naquele que te chamou. Permaneça alegre naquele que te chamou. Permaneça alegre na vida cristã que Cristo te chamou. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Abra comigo Salmos. De que a alegria do mundo é passageira. E de que teu passado pode ter alegria para você, mas desprezo para Deus. Muitas pessoas não têm propósito de vida em alegrar o Senhor. Elas têm um propósito de vida de alegrar a si próprio. E por esse motivo não vivem um tempo de salvação. Porque não existe ninguém salvo que não negou a si mesmo e tomou a cruz e seguiu Jesus. E nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos se verdadeiramente nós estamos no Senhor. Paulo não pediu para você se alegrar na comunidade. Paulo não pediu para você se alegrar no seu trabalho. Paulo não pediu para você se alegrar nas suas finanças. Paulo pediu para você se alegrar no Senhor. E aquele que está no Senhor, nova criatura? Aquele que está no Senhor é filho? Porque todo filho de Deus foi salvo. Todo filho de Deus foi salvo pelo Filho de Deus. Todo filho de Deus foi salvo pelo Filho de Deus. E Cristo é a nossa salvação. Você está aí, irmão? Amém. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Glória a Deus. A alegria do cristão não se resume em circunstância. A alegria que nós temos no Senhor não é para a circunstância, é para a eternidade. Olha só, antes de nós lermos, preste atenção. Quando estamos unidos a Cristo, a nossa alegria está ancorada firmemente na sua obra redentora. Eu não estou alegre porque não deu certo no trabalho. Eu estou alegre porque Cristo já fez uma obra exclusiva e única para me salvar. Se você não alcançar o que você deseja, continua alegre, irmão? Se você não alcançar aquilo que você projetou como família, como homem, como mulher, você continua alegre, irmão? Se você não alcançou o casamento dos seus sonhos, o trabalho do seu sonho, você continua alegre, irmãos? Se Deus apertar a sua vida, ou se a circunstância apertar a sua vida, se você entrar no vale, ficar no vale, você continua se alegrando no Senhor, irmão ou irmã? A alegria, segundo o que a palavra está dizendo, ela não está baseada em circunstâncias, ela está baseada em uma pessoa, Cristo Jesus.
Digo uma alegria Alegria necessária para viver. necessária para Não está baseado em pessoas. estar Está baseado em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Ele por isso? Salmo 51, 12 diz assim: restaura-me a alegria da tua salvação. e sustenta-me com espírito reto. Restaura-me a alegria da tua Salvação. Irmão, salvação não é obtida mediante uma religião. Salvação não é obtida diante de méritos ou deméritos nossos. Salvação não é quando você faz as coisas corretas. Salvação é uma obra exclusiva do próprio Deus. Agora, Deus fez muitas coisas. Deus faz muitas coisas. Mas as coisas que Deus faz traz reação sobre a sua vida? Você tem alegrado com aquilo que Deus já fez por você? Alegrai, o salmista também diz: alegrai-vos, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós. O povo de Israel, o povo que estava preso no Egito, o povo que estava preso na Babilônia, o povo que estava em cativo, eles sabiam o que é a alegria de ser livre, de ser liberto. Porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E quantos nós estamos escravos do pecado? Quantos nós estamos escravos das nossas próprias vontades? Quantos nós estamos escravos dos nossos próprios achismos, dos nossos próprios desejos? E Deus está dizendo: há salvação para aqueles mediante a fé em Cristo Jesus. Os textos estão dizendo: restaura a alegria da tua salvação. Pergunte, meu irmão, você está alegre? Você está alegre? Quantas pessoas aqui você vai ficar alegre se receber um carro? Sim ou não? Sim. Você vai ficar alegre se receber um aumento no seu trabalho? Sim. Mas nada disso é suficiente diante de Deus. A pergunta é: nós temos essa certeza? Nós sabemos disso, mas o nosso comportamento não condiz com alguém que é salvo e tem a alegria da salvação. Tem muitos cristãos, muitos que dizem ser discípulos de Jesus, muitos que salvam, que eles têm a alegria da salvação, mas eles vivem envergado, não diante de Deus, mas envergado diante da situação, diante do problema. Porque, irmãos, a alegria da salvação, ela enche o nosso coração e há uma transformação dentro de nós que gera amor, generosidade, compaixão. Porque todo salvo é alcançado pelo amor de Deus. Todo salvo é transformado de egoísta para generoso. Todo salvo por Deus e pelo próprio Deus não é salvo para se servir, é salvo para servir. E a fé não é mediante a coisas, a fé é mediante a ouvir a palavra de Deus. E a salvação que nós precisamos resgatar em nós, essa alegria, essa ação, precisa estar vivendo em nosso comportamento. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, e as pessoas, sabe aquele irmão que diz assim: você chega no trabalho, não chega no trabalho, alguém diz: o que foi, irmão? Estou passando pela prova. Você já viu aquela irmão que diz assim: só vivo na luta, só há desgraça na minha vida, não tem nada de bom. Já tem. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você já tem motivos para se alegrar, a tua salvação. Amém, aleluia. Ainda que você passe por luto, ainda que você passe por qualquer circunstância, você já tem um motivo segundo a palavra de Deus, a tua salvação. A pergunta é: você realmente é salvo?
Você realmente está vivendo como salvo? Você realmente, porque todo aquele que é salvo tem a ação de obedecer. Porque aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e aqueles que guardam os meus mandamentos, esses serão amados pelo meu Pai, guardados pelo meu Pai. Porque se Deus não nos preservar, não perseverar os santos, a qual Ele escolheu, a qual Ele separou, a qual Ele chamou, irmão, nós estamos perdidos. Que é a sua oração nessa noite? E que você saia daqui questionando nessa noite: realmente eu tenho vivido como salvo? Realmente eu tenho obedecido como salvo? Eu tenho andado como salvo? E se pergunte, porque eu não sei qual é o problema das pessoas que quando recebe uma palavra, quando recebe um direcionamento, quando recebe uma instrução, uma disciplina, em vez de elas pegarem e se perguntar: o meu Senhor Cristo Jesus, o que diria algo a respeito sobre isso? As suas atitudes como alguém cristão determina que você é salvo, determina as pessoas repelir aquilo que você é. Porque quando eles foram diante do Sinédrio, os discípulos de Jesus, eles proibiram de falar daquele que é o Salvador. Mas ele disse assim: não posso, de maneira alguma. Quem poderá nos impedir de falar de Cristo? E eles começaram a orar, a igreja começaram a orar para quê? Para que eles tivessem a oportunidade de falar do Salvador. Às vezes, irmãos, nós não falamos do Salvador e nem temos uma prática de salmos. Muitos de nós não falamos do Salvador porque nós não cremos de maneira genuína e prática de que Ele é o nosso Salvador. E muitas vezes o nosso comportamento não é de quem é salvo. E nós precisamos, como igreja, orar o Espírito de Deus, clamar o Espírito de Deus para que Ele venha restaurar a alegria de sermos salvos, restaurar a alegria de servir ao Senhor. Porque todo salvo ama servir ao Senhor. Todo salvo ama servir as pessoas. Todo salvo ama estar em oração. Todo salvo tem ação. E quais são as suas ações a partir deste dia? Nós precisamos encher nosso coração de alegria. Precisamos orar, porque Tiago diz assim: se te falta sabedoria, peça a Deus. Se te falta alegria, peça a Deus. Irmãos, nesses últimos dias, eu tenho pedido ao Senhor: vivifica-me, Senhor. Traz a alegria da salvação. Eu quero pregar não porque eu sou um pregador, eu quero pregar porque eu sou salvo. Deus, eu quero ser um pastor, não porque eu quero ser um pastor, mas porque eu fui salvo. Deus, eu quero servir, não porque eu tenho que servir, não, porque eu fui salvo. A tua salvação, Senhor, é suficiente para que eu realize todas as coisas para a sua própria glória. Quer um motivo para obedecer, irmãos? Salvação. Quer um motivo para amar? Salvação. Porque você, mesmo nos seus pecados, mesmo você não amando a Deus, Deus decidiu te amar e te salvar de si mesmo, da sua própria ira. Eu decido liderar não porque alguém está me dizendo que eu tenho que liderar. Eu decido liderar porque eu fui salvo. Eu decido obedecer porque eu fui salvo. Porque se você ler Filipenses, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e obedeceu morte de cruz para nos salvar. E Deus não fez tudo o que se fez para você viver com a cara empurrada, amarrada, cabisbaixo, atropelado na escravidão. Se você é salvo, você não é mais escravo.
Se você é salvo, você não é mais escravo. Então não viva como escravo, viva como salvo. Você precisa ter a consciência de que você foi escravo um dia, mas agora você não é mais. Você é alguém salvo para a glória de Deus, salvo para viver a presença de Deus, salvo para se relacionar com Deus. Você foi salvo pelo próprio Deus para voltar para Ele. Antes de tomar qualquer tipo de atitude de desobediência, de qualquer tipo de coisa na sua vida, qualquer escolha, pergunte se isso está baseado naquele que te salvou. Porque você não tem mérito nem demérito de ser salvo. Mas em Cristo, nós temos motivo de ser gratos. Nós temos motivo de honrar as pessoas. Nós temos motivo de servir as pessoas. Nós temos motivo de pregar para as pessoas. Então que você nessa noite se levante e abra comigo Salmos 122. Fica de todo o nosso pecado. Esse é o Deus pelo qual nós clamamos nessa noite. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus que nos restaura. Ele é o Deus que mesmo no meio do vale, Ele está conosco. Ele é Deus. Ele é Senhor. E não há outro Deus além dele. E não há outro Senhor além dele. Não há outros deuses que possam nos salvar. Ele
pode ser grato ao Senhor nessa noite. Você pode orar para que o Senhor, no meio do seu Espírito, possa agir, salvando você de você mesmo. Você pode orar no seu lugar. Você pode reconhecer o quanto pecador você é e o quanto você precisa da salvação que está em Cristo Jesus. Ele não te salvou apenas para ir para o céu. Ele não te salvou para ir para o céu. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus está disponível para nós. E nós muitas vezes não vivemos, porque nós não temos a certeza de que, independente, Senhor, de nós termos qualquer coisa, nós já temos tudo que a salvação está em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos gratos pela obra redentiva daquela cruz. Nós somos gratos, Senhor, por sermos salvos e livres de nós mesmos, do império das trevas. Nós somos gratos, porque éramos miseráveis e pecadores, mas em Cristo nós somos justificados, selados como filhos de Deus. E nós não somos mais escravos, nós somos todo filho é salvo pelo Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.